bem com vocês? Na aula de hoje, nós responderemos as questões da seção Reading Literacy, A Depiction of an Era, do terceiro módulo da nossa apostila de língua inglesa, que, como o título bem sugere, é focado na interpretação de um texto que tem como objetivo a descrição da era que ficou conhecida como a Renascença do Harlem. E para que essa interpretação seja possível, nós lançaremos mão de uma espécie de revisão de tópicos gramaticais como formação de palavras, leitura e reconhecimento de tempos verbais, como, por exemplo, o passado simples. Utilizaremos um vocabulário que pode ser relevante não só para a leitura de textos com a temática aqui proposta, mas também em outros contextos. E utilizaremos, como já é bastante comum nas nossas aulas, as chamadas estratégias de leitura. Tudo bem? E essa sessão começa lá na página 4 da apostila. A primeira pergunta dessa sessão diz o seguinte: que ferramentas vocês costumam utilizar para estudar conteúdos de história? Essa é uma pergunta pessoal e eu imagino que algumas respostas possíveis são livros didáticos, websites ou canais no YouTube, por exemplo, dentre outros. Eu também pergunto se, sob o ponto de vista de vocês, é possível ser neutro e totalmente fidedigno ao retratar acontecimentos históricos e por quê? Também é uma pergunta de cunho pessoal, mas relacionado à temática do texto que nós leremos mais adiante. E a letra C pergunta o seguinte: do seu ponto de vista, o que torna um texto com conteúdo histórico confiável ou não para seus possíveis leitores? O quão relevantes são os aspectos listados abaixo? Então, que aspectos são esses que podem nos ajudar a reconhecer o grau de confiabilidade de determinado texto? Authorship se refere à autoria do texto. O source, tão mencionado ao longo das nossas aulas, nada mais é do que a fonte do qual o texto foi retirado ou onde o texto foi publicado originalmente. Info é uma short word para information, ou seja, o tipo de informações das quais ele trata. Purpose pode ser traduzido como o propósito ou os objetivos do texto. Means of propagation são as formas de propagação das informações presentes nesse texto. Como que isso pode se dar? Por meio de publicações impressas, como livros, jornais ou revistas, ou em ambientes virtuais ou online, hoje em dia, dentre outros. Grammar se refere à forma como a gramática da língua é utilizada nesse texto específico. As chamadas regras gramaticais são obedecidas, como que isso aparece? Ou qual o grau de formalidade, talvez, desse texto? As images ajudam a ilustrar o conteúdo que é expresso no corpo do texto. A target audience é o chamado público-alvo, ou o conjunto de leitores hipotéticos ou projetados pelo autor do texto. E o layout, ou design, é a forma como o texto é disposto em relação ao conteúdo gráfico dele. A questão número 2, por sua vez, pedia para vocês observarem uma captura de tela de um website, tentando identificar e analisar esses aspectos listados no retângulo que nós acabamos de ler. E o que nós identificamos nesse website? Qual o propósito ou purpose dele? Do que se trata? Bom, aqui em destaque no canto superior esquerdo e também ao centro da captura de tela, nós podemos ler National Museum of African American History and Culture. Então, se trata de um museu. É também essa a fonte
ou a source, da qual o texto que nós leremos mais adiante foi retirado. Que links que nós identificamos nesse website? Páginas como Explore, Learn, ou seja, aprenda sobre o museu, Connect, Events, com a listagem de eventos que estão para acontecer nessa localidade, About, que é aquela página com informações sobre o museu, em destaque em laranja e também na cor roxa, nós identificamos informações no imperativo relacionadas à possibilidade de fazer doações, né? Become a member or make a donation. E onde que os textos publicados nesse website podem ser compartilhados? Em redes sociais, aqui representadas pelos seus respectivos ícones, como Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, dentre outros, e é por meio desses websites que os possíveis leitores podem get updates, ou seja, podem se inteirar sobre o que é publicado nele. E em destaque no canto inferior esquerdo, nós identificamos um ícone que traz um certo prestígio para esse website, que é o que? O Webby Award Winner, que se refere a um prêmio que é considerado de excelência na internet, apresentado pela Academia Internacional de Artes e Ciências. Como os dizeres People Voice Winner bem apontam, trata-se de um prêmio que foi concedido pela votação do público em geral. E que público é esse? Qual que é a target audience do website? Bom, pessoas que são interessadas na cultura que é African American, basicamente. Bom, já passando para as questões de interpretação, a questão número 2 pede que vocês leiam o texto de forma mais criteriosa, não só observando as informações contidas no título e no primeiro parágrafo, mas também ao longo do corpo do texto, de modo a decidir quais afirmativas listadas estão corretas ou não. Claro que para isso justificando as respostas de vocês com trechos do artigo. A letra A dizia o seguinte: o fim da escravidão nos Estados Unidos significou o fim da segregação racial da sociedade norte-americana. Onde que nós encontramos a resposta para essa opção? Lá na primeira sentença do primeiro parágrafo do texto, que dizia o seguinte: At the end of the Civil War in 1865, hundreds of thousands of African Americans newly freed from the yoke of slavery in the South began to dream of fuller participation in American society. Então, com o fim da Guerra Civil, que ficou conhecida como Guerra de Secessão, que teve, por consequência, a dissolução dos chamados Estados Confederados do Sul e o fim da escravidão, cidadãos recém-libertos começaram a sonhar com uma participação maior na sociedade. Mas o que o período seguinte diz? Unfortunately, e esse advérbio aqui é central, infelizmente, ou seja, esse segundo período vai estabelecer uma relação de oposição com o período anterior, trazendo uma notícia negativa. By the late 1870s, that dream was largely dead, as white supremacy was quickly restored in the Reconstruction South. Então, com o chamado retorno dos Estados Confederados ao território, esse sonho foi, em grande parte, impossibilitado, de acordo com o texto. Então, letra A é falsa. Letra B. Grupos de ódio como o Ku Klux Klan não eram respaldados pela lei. Onde que o texto responde essa opção? Também no primeiro parágrafo, quando ele diz o seguinte:
White lawmakers on state and local levels passed strict racial segregation laws, known as Jim Crow laws, but made African Americans second-class citizens. Então, na verdade, é justamente o contrário, né? Esse era um grupo que era respaldado pela legislação da época. Então, letra B, falsa. Letra C. O fluxo migratório de afro-americanos para as cidades do norte do país em questão teve um papel importante para a chamada Harlem Renaissance. Onde que nós encontramos essa informação? Lá no segundo parágrafo, quando o texto diz o seguinte: With booming economies across the North and Midwest offering industrial jobs for workers of every race, many African Americans realized their hopes for a better standard of living and more racially tolerant environment lay outside the South. Então, de fato, com ofertas de emprego e melhores condições de vida em estados e cidades do norte, houve um incentivo a esse processo que ficou conhecido como The Great Migration, ou a Grande Migração, e que possibilitou também a criação desse movimento cultural que ficou conhecido como a Renascença do Harlem. Letra D. Apesar de sua importância nos anos 20, a Harlem Renaissance obteve pouco impacto nas décadas vindouras. Que trecho que desmente isso? A sentença final do texto, que afirma o seguinte: que a Harlem Renaissance would provide a foundation for the civil rights movement of the 1950s and 1960s. Então, que na verdade houve um grande impacto nas décadas posteriores, não só nos Estados Unidos, como também em outros países. Já a questão número 3 pedia para vocês relacionarem as definições retiradas do dicionário Merriam-Webster com as expressões grifadas e numeradas no corpo do texto. Como exemplo, nós temos a letra A, que se refere a um tipo de farmer, especially in the southern US, who is provided with credit for seed, tools, living quarters, and food, who works the land and who receives an agreed share of the value of the crop minus charges. Então, uma espécie de agricultor que recebe como pagamento uma pequena parcela do que ele produz. Eram chamados sharecroppers. Então, letra A é o número 2. A definição presente na letra B, por sua vez, se refere ao period of one's greatest popularity, vigor and prosperity. Então, como que nós nos referimos a um período de maior popularidade, vigor e prosperidade de determinado grupo? É a expressão destacada como número 6, o heyday, que é o ápice ou o apogeu de algo. Letra C. People who do physical work for wages, então pessoas que fazem trabalhos braçais, são esses os chamados laborers. E como que nós podemos chegar a essa conclusão, ainda que nós não conheçamos essa expressão? Labor, de forma isolada, significa trabalho. Acrescentando o sufixo er ao final, nós nos referimos a uma pessoa que executa um determinado trabalho, que aqui está no plural, né? Como S ao final da palavra bem indica. Letra D. To form or bring into being. Formar ou criar algo. É o equivalente à expressão de número 4, que é o verbo forge. Criar o quê? Como a sentença bem indica, a new identity as free people. Então, uma nova identidade enquanto pessoas livres. Letra E.
a reasonable or justifiable self-respect. Então, um respeito próprio é o que a gente chama em inglês de pride, que aqui se refere a race pride, ou seja, um orgulho étnico ou racial. Letra F. Meant to belittle the value or importance of someone or something. Então, algo que procura diminuir o valor ou a importância de alguém ou de algo. É o que a gente chama de disparaging, ou seja, algo que é depreciativo. E aqui o texto se refere a disparaging stereotypes, ou seja, estereótipos depreciativos. E os legislators, ou legisladores, são os chamados lawmakers. Lembrando que law, de forma isolada, significa lei. Maker, alguém que cria ou que faz algo. Portanto, lawmakers são os indivíduos responsáveis por criar leis. A questão número 4 perguntava o seguinte: a quais acontecimentos históricos podemos relacionar os períodos abaixo? Procure-os no texto e compare-os com suas respostas. Então, a ideia da questão número 4 era que vocês escaneassem o texto procurando por essas datas e que vocês procurassem relacionar os acontecimentos mencionados no texto às datas em questão. Então, o ano de 1865, que está lá no primeiro parágrafo, se refere a quê? The end of the Civil War, então, ao marco que ficou conhecido como o fim da Guerra Civil. A segunda data são as décadas de 1870, que também estão lá no primeiro parágrafo, referenciados como by the late 1870s, ou seja, as décadas finais de 1870, se refere a quê? Ao período que ficou conhecido como Reconstruction South, ou a reconstrução dos Estados Confederados do Sul. Letra D, século XX, que está lá no segundo parágrafo do texto, introduzido pela expressão by the turn of, que se refere à virada para o século XX. O que aconteceu nessa época? Um processo que ficou conhecido como The Great Migration, ou seja, a grande migração para os estados do norte. Os mid-1930s, ou seja, a metade dos anos de 1930, são referenciados lá no terceiro parágrafo, introduzidos pelas seguintes informações. Between the end of World War I and the mid-1930s, então, entre o fim da Primeira Guerra Mundial, they produced one of the most significant areas of cultural expression. Então, foi esse o período entre a criação da Renascença do Harlem e o seu auge. E o que aconteceu entre os anos de 1950 e 1960, que estão lá no primeiro período do último parágrafo? O texto afirma que todas essas produções da Harlem Renaissance would provide a foundation for the civil rights movement of the 1950s and 1960s. Então, foi esse o período dos chamados movimentos pelos direitos civis. Questão número 5. De acordo com o texto, o que levou ao fim da Harlem Renaissance?
Essa informação a gente encontra no parágrafo que afirma o seguinte. No quarto parágrafo. As the 1920s came to a close, então, com o fim dos anos 1920, so did the Harlem Renaissance. Também houve o fim da Harlem Renaissance. Its heyday was cut short largely due to the stock market crash of 1929. Então, com a queda da Bolsa de Valores de 1929 and resulting Great Depression e consequente Grande Depressão, which hurt African American owned businesses and publications and made less financial support for the arts available from patrons, foundations, and theatrical organizations. Então, com essa crise de 1929, também os aspectos financeiros dos artistas e patrocinadores da Harlem Renaissance foram afetados. E a questão número 6 perguntava o seguinte: segundo artistas como Alain Locke e Langston Hughes, qual a importância da arte? Você concorda com tal ponto de vista? Essa informação está lá no último período do último parágrafo, que dizia o seguinte sobre esses dois fundadores da Harlem Renaissance. It validated the beliefs of its founders and leaders, like Alain Locke and Langston Hughes, that art could be a vehicle to improve the lives of African Americans. Então, esses dois autores acreditavam que a arte poderia ser uma forma de melhorar a vida dos artistas em questão. Bom, gente, por hoje é só. E é isso. See you next class.